Para ele é possível aprender até debaixo de um pé de manga. Criou a pedagogia do abraço, da roda, do copo cheio. A cultura local passa a ser matéria-prima para o aprendizado. Tião Rocha se considera um aprendiz permanente e deixou de ser professor para ser educador. A diferença entre as duas funções existe e nós vamos saber qual é essa diferença no programa de hoje. Nós vamos conversar com o antropólogo, educador, Tião Rocha, fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. O programa Retratos já começou. Olá, Tião, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos, viu? O prazer é meu. Tião, sempre aqui em Belo Horizonte? A base aqui em Belo Horizonte ou viajando? A mala está sempre pronta? A mala está sempre pronta. A base é Belo Horizonte, é Santa Teresa, mas estou sempre na estrada. Né? É mais fácil encontrar. E cada vez caminhos mais distantes, né? Mas sempre volto a casa. Pois é, o Tião está aqui e pergunto a ele sobre essa base aqui em Belo Horizonte, essas viagens, porque o trabalho desenvolvido por ele, né, Tião, e por toda a equipe, por todas essas pessoas que trabalham com você, esse trabalho de pedagogia, de resgate de autoestima, de resgate de cidadania, enfim, esse trabalho já se estende, não só pelo Brasil, mas também para fora do país, né, em outros países. É verdade. Então, são 30 anos de aprendizado, né? Em Minas Gerais, do Vale de São Francisco, no Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo, no Lixão de Vitória, no sul da Bahia, no interior do Maranhão, no Jari, na Amazônia, depois para o Peru, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Não é? Então, nós somos movidos a encrencas, boas encrencas, bons desafios, coisas que nos levam a aprender mais. Então, a gente sempre está movido, né, por essas boas causas. Basta aceitar esses desafios, né, Tião? É verdade. Eles surgem a todo momento, mas nem sempre a gente aceita. Você tem aceitado, né, todos eles? Aqueles que valem a pena, né? Porque, em determinado momento, eu falei que eu queria ser educador. Né? E eles falavam, mas você já é professor. Eu falava, não, mas são diferentes. Quer dizer, qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. Né? E eu precisava de aprender, né? E sair do lugar da ensinagem para a aprendizagem. Então, esse caminho da aprendizagem é da busca permanente de buscar caminhos novos para as velhas questões. Né? Então, é esse que é a minha trilha. Né? Você se diz essa pessoa que está em aprendizado permanente, né? Todos nós temos essa necessidade, a todo momento nós estamos aprendendo, Tião? Estamos, desde que a gente nasce, né? Até um dia antes da gente ir embora, né? É a fila andar. É um exercício permanente, é aprendizado, quer dizer, ela não ocupa espaço, ela responde às nossas necessidades e ela flui, né, dentro da sua vida. Quer dizer, você não tem momentos nem locais para isso. Né? Sim. Pode até ter escola, mas escola necessariamente não é o único lugar para se aprender. Se aprende vivendo. A escola é um dos meios, não é tão importante quanto viver a vida, né, no dia a dia, né, com os outros, na convivência, né, e na busca. Né, nessa troca, né? E troca. Porque a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Né? Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Pois né? é. Então, a gente está sempre buscando caminhos novos. Né? E você falou da escola. Você se lembra do primeiro dia de aula, dos primeiros dias de aula que você teve, Tião? Lembro, não foi muito bom, não. Não foi uma experiência positiva, não? Não, mas foi fundamental na minha vida. Quando eu fui para a escola, primeira vez, né? Grupo Escolar Sandoval de Azevedo, primeiro dia de aula, uma professora muito simpática, muito brava, dona Maria Lúcia Travassos, nos levou para a biblioteca e começou a ler um livro da dona Lúcia Casa Santos, As Mais Belas Histórias. Era uma vez, num lugar muito distante, havia um rei, uma rainha, etc. Eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, tá bom, meu filho, mas fica quietinho aqui e vamos continuar.
Aí ela continuou. Um dia o rei e a rainha viajaram, etc. Eu levantei. Professor, eu tenho uma tia que é rainha. Falou, cala a boca. Né? Você é só da carochinha. Você é de mentirinha. Né? Na terceira vez que eu levantei a mão, ela deu uma bronca. No final da aula, passou a mão em mim, me levou para a sala da dona Ondina, que era uma diretora fortona, assim. Falou, esse menino falou que tem uma tia que é rainha, está atrapalhando a aula. Ela falou, você quer ser expulso, quer ser mandado embora, quer transferência, quer que eu chame seu pai, sua mãe? Vai para a sala e volta. Fica quieto. Você não entendia porque não entendia. Quando eu aprendi a ler, estava escrito lá na sala assim, a escola é continuidade do lar. Eu falei, bom, então nunca mais abri minha boca. Para o meu azar, eu saí do, né? E para minha sorte, eu saí do primário, fui para o ginásio, colégio estadual. Mas vamos terminar aquela história. Eu vou terminar. Então vamos lá. Mas é porque foram umas sucessões de fracasso. Quando eu fui para o ginásio, a mesma coisa. Né? Primeiro dia de aula, o professor Zé Ramos falou, vamos estudar a história do Brasil, com os reis de Portugal, etc. Eu levantei a mão e falei, professor, eu tenho uma tia que era rainha, já morreu. Ele falou assim, cara, né? Como é que você chama? Eu falei, Tião. Ele falou, olha sua cor, seu nome, não atrapalha, né? Trabalho muito, ganha pouco, né? E eu calei minha boca. Quando eu saí do ginásio, foi na época de vestibular, eu não queria, né? Fiz o 2º grau, eu não queria estudar nada. Aí eu fui morar em Ouro Preto. E um dia, fazia muito frio em Ouro Preto, eu estava lendo Ao Deus Desconhecido, de John Steinbeck. E eu comecei a ler aquele livro e percebi que eu estava numa cidade que eu não conhecia aquela cidade, que eu não conhecia a minha história, que eu tinha completamente alijado disso. E eu lembrei da minha tia. Aí eu resolvi fazer curso de História. Voltei para Belo Horizonte e entrei na universidade, na PUC. Passei 4 anos caladinho, não abri mais minha boca. No último ano eu chamei o professor Caio Bosque, falei, professor, eu vim estudar aqui a história da minha tia, que era rainha. Tem 4 anos, nunca estudei uma aula sequer sobre ela, já estudei a história dos reis, das rainhas, de todos os lugares. Ele falou, você veio para o curso errado, vai fazer antropologia. Aí eu fui para antropologia. Eles falaram assim, você vai estudar, vai se especializar em cultura popular. Bom, você quer saber quem é minha tia? Conta pra gente quem é. Minha tia foi rainha perpétua do Congado. Olha. Eu tinha muito orgulho que do mês de agosto ao mês de outubro, nas festas do Nossa Senhora do Rosário, né, eu ia ao encontro, né, dos congadeiros, na casa dela, buscá-la debaixo de um palho, né, de uma sombrinha, ela vestida com um manto vermelho, com o seu cetro. E eu furava fila, pulava no colo dela, quer dizer, rainha, né, de carne e osso, palpável, né, Dona Etelvina, né, que foi minha, era a sua referência de rainha. Minha avó e a tia Gorda era outra. Então, só que eu nunca pude falar disso. Então, quando eu me entendi como educador, eu percebi que eu queria estudar as histórias dos reis e rainhas e outras dinastias de meninos que tinham uma história, uma herança, que ela não aparecia nos livros didáticos, não aparece na escola, não aparece na universidade, parece que não faz parte da nossa vida, mas faz parte, né, da vida de cada um. Então, a minha vida com a escola sempre foram sucessões de dificuldades e de fracassos, né? E por que você acha que a escola, a grade curricular hoje não contempla isso, não contempla as culturas? O Brasil, por exemplo, é riquíssimo, né? Nós temos uma diversidade cultural imensa, né, Tião? Que daria um prato cheio aí para as escolas, professores trabalharem. Claro, é impressionante. Mas a escola que nós temos, ela foi pensada, né, como uma fábrica, né? Ela atende ao modelo industrial do século XIX. Tem fila, tem unidade de produção, tem linha de produção, você entra, passa 50 minutos, entra outros 50 minutos, você tem que cumprir uma grade, que é uma cadeia, né? Quer dizer, você tem que produzir determinados conhecimentos em determinados tempos. Medir aquele conhecimento. Medir aquilo, né? Que não importa se aquilo é útil, se tem significado ou não. E o mundo deu milhares de voltas e ela continuou presa, né, nesse processo, nessa forma, eu falo que pior quando ela fica tanto na forma que ela vira ficar no formol, né? Quer dizer, morreu, nós estamos mantendo um cadáver, né? Então, e a minha pergunta que eu me fiz há muitos anos, e foi lá em Curvelo, né, é se era possível a gente fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer boa educação debaixo do pé de manga. Porque eu via muita criança precisando de estudar, precisando de aprender, e não havia escolas suficientes naquela oportunidade para elas. E quando havia escolas, elas não permaneciam na escola. A escola os expulsava muito rapidamente, evasão, repetência. Então, um dia eu estava no programa da rádio da cidade e levantei essa questão, né?
E no final do programa, a repórter falou assim, e a resposta, Tião? Eu falei, eu não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, né? E aí marquei uma reunião, apareceram 26 pessoas, e daí que nós começamos, numa roda, a pensar como é que seria uma educação sem escola, né? A ideia é que nós não podemos perder os meninos. Para não perder os meninos, nós temos que cuidar deles já, porque eles crescem, viram adultos e o tempo passa. Então, daí é que surgiu a nossa primeira pergunta, o primeiro grande aprendizado, era de construir educação debaixo de um pé de manga ou em qualquer espaço. E como será que funciona, né, essa educação debaixo do pé de manga, essa educação sem escola, é o que a gente vai saber daqui a pouquinho depois do intervalo, e saber também por que a base disso tudo foi Curvelo. Não é, Tião? Tem um sentido, não foi por acaso, não. Antes do intervalo, só um recadinho para você, é um convite para você fazer parte da nossa rede catedral e seguimos juntos na missão desenvolvida aqui pela TV Horizonte, pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese. Com seu apoio, a gente segue juntos aí na construção da Catedral Cristo Rei, na revitalização do patrimônio histórico natural, que é a Serra da Piedade em Caeté. Para saber como fazer parte, só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559. Se você já participa, já está junto conosco, nosso muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós continuamos a nossa conversa com o antropólogo, educador popular e folclorista Tião Rocha. A gente volta em instantes, fique por aí. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com Tião Rocha, antropólogo, historiador, está conversando e compartilhando conosco essa experiência desenvolvida lá em Curvelo, também em outros lugares do país, fora do país também, dessa educação sem escola, com uma pedagogia e várias técnicas, vamos dizer assim, diferentes. Ele vai tá contando para a gente como funciona tudo isso. A gente estava falando, Tião, que tudo começou em Curvelo, né? Por que Curvelo? Por que você escolheu a cidade? Curvelo tem um sentido muito especial na minha vida, porque eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. E eu descobri uma carta do Guimarães Rosa, um compadre seu, dizendo, literalmente, que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Então, quando eu soube disso, eu falei, bom, eu quero conhecer os personagens do Guimarães Rosa. Já que tem uma capital do estado rosiano, é para lá que eu vou, né? Então, eu fui a Curvelo para conhecer esses personagens nas feiras, na zona rural, no mercado, no fundo rural, na rodoviária, ouvir um pouco da cultura rosiana. E lá eu me deparei que tinha criança demais, né? Criança demais, escola de menos e oportunidade de menos. E daí aquilo começou a me angustiar e eu comecei a me perguntar se era possível a gente construir um jeito de educar esses meninos, já que ou não havia escolas ou as escolas não cumpriam seu papel social. Então começou em Curvelo, estamos lá há 30 anos, né? Nessa oportunidade eu tive o privilégio de conhecer alguns dos personagens, principalmente o Manuelzão, morava em André Quissé, né, de que eu fiquei amigo, com muito orgulho. E nós continuamos vasculhando, né, na cultura rosiana, e para nós é um aprendizado permanente, né, é uma inspiração permanente pensar Guimarães Rosa, né, como parte integrante do nosso trabalho. O que você via naqueles meninos, naquela comunidade, que você olhou e falou assim, aqui tem jeito? O que nós tivemos que primeiro fazer foi desaprender, né? A primeira coisa que nós fizemos, quando juntamos esse grupo, né, e começamos uma conversa, que era para ser de uma tarde, e passamos 15 dias conversando, é que nenhum de nós conseguia projetar no futuro como é que era uma educação sem escola.
mas a gente conseguia falar do nosso passado. Como não deveria ser as escolas dos meninos hoje, porque o que nós vivemos, né, na nossa experiência. Então, eu construí, a partir de tudo que eu aprendi, os não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros, né, para não cair na vala. Eram coisas que nós vivemos e aprendemos e convivemos. Por exemplo, um dia eu ouvi uma frase de uma diretora de escola dizendo: as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus. Né? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de criança. Né? Então, isso virou praticamente um disciplinário nosso. Então, nós fizemos um compromisso. Se a gente não fizer isso, o resto é lucro. Então, nós tínhamos que aprender a aprender. Olhar para a criança e tirar dela o que ela quer, o que ela sabe, o que ela já traz. Né? Então, olhar para as pessoas, né, pela sua cultura, pelos seus saberes, os seus fazeres e os seus quereres. Né? O que você já sabe? O que você quer? O que você deseja? E botar isso numa roda. E aí começar a administrar essa roda como espaço permanente de aprendizado. E aí nós fizemos outros pactos. Numa roda você não pode perder ninguém. Para não perder ninguém, você tem que aprender de tudo, todos. Então, nós não fazíamos eleição de assuntos. Nós fazíamos a prioridade dos assuntos que são importantes naquele momento. Mas se tem 15 assuntos, vamos estudar os 15, porque aquilo era o desejo daqueles meninos. Aí fomos construindo uma pauta, né? Uma memória e um processo, né? De pensar, fazer, voltar. Então, nós fazíamos, né, um movimento de ação, reflexão e ação. Um dia nós saímos, né, da lógica dos não objetivos e criamos um objetivo. Fazer um objetivo é uma coisa muito simples, né, em geral. Você pega um verbo, coloca na forma infinitiva, né, depois você enche de linguiça. Né? Promover o desenvolvimento, garantir o acesso. Só que nós tínhamos um compromisso ético de não cair na vala. O dia que nós vamos criar um objetivo que não fique no infinitivo, mas seja um verbo que seja conjugado no presente do indicativo. Um dia nós aprendemos que esse verbo chama-se o verbo Paulo Freirar. Olha. Eu Paulo Freiro, tu Paulo Freiras, ele Paulo Freira, nós Paulo Freiramos, vós Paulo Freirais, Paulo Freiro. Quer dizer, o que é Paulo Freiragem? Né? É o ouvir, é o respeito ao outro, é a dignidade, é a liberdade, é o amor ao próximo, é a cidadania, é o ser político, né? É o espaço coletivo. Então, o que nós fazemos nesses anos todos é Paulo Freiragem, é botar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo. Né? E a ideia é não perder ninguém. Né? E daí que surgiram, né, as pedagogias da roda, do brinquedo, do abraço, do sabão, do copo cheio, e uma série de projetos, né, de perguntas. Né? Perguntas do tipo, será que os meninos e meninas podem aprender tudo que precisam aprender brincando? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Agora passou por 6, né? Agora os meninos já entram aos 6 anos. Já e aí nós juntamos os meninos numa roda e colocamos para eles um desafio. Vamos aprender, ler, escrever, estudar, plantar, fazer tudo brincando? Claro que eles querem, né? Menino brincar é igual passarinho voar. Né? E aprender mais, né, Tião? Além de somar, subtrair, enfim, ler e tudo mais, é aprender a respeitar, conviver, aprender a se gostar, a conviver. Né? Cuidar. Isso que aconteceu. Eu lembro que os meninos viraram para mim e falaram assim, legal, onde é que estão os brinquedos? Eu falei, não tem. Como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão. Vamos fazer uma aposta? No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. É claro que eu faço essa aposta há 30 anos, eu não vou fazer a aposta perder, né? Sou bobo, mas não sou trouxa. Né? E nunca comprou um brinquedo, Nunca né, comprei um brinquedo. O que nós fizemos? Tudo que não servia para os outros, que era lixo, transformava-se em sucata e matéria-primas para nós. Quer dizer, sem nenhum discurso ambientalista, de reciclagem, ecológico, nós começamos a ser os lixeiros da cidade, porque nos interessava a criar. Né? E aí começamos a fazer coisas, inventar coisas. E a partir disso os meninos foram desenvolvendo não suas habilidades, suas técnicas, sua competência artística. Né? E aí foram lições atrás de lições. E esses brinquedos que foram também para escolas públicas, né? Viraram jogos que depois foram sendo utilizados para ensinar matemática, história, geografia. Você pode trabalhar com tudo. Quer dizer, o que a gente aprendeu, que as crianças podem aprender tudo brincando, porque elas adoram aprender, porque elas não querem estudar. Né? Porque a escola transformou o aprendizado numa chatice, dever de casa, aquele negócio assim, parece que tem que sofrer para aprender.
E não é necessariamente assim. Né? Você pode aprender de uma forma muito alegre, né? Prazerosa, tudo. Química, física, nanotecnologia, física nuclear, o que você quiser. É um aprendizado para a vida, Tião? Para a vida, né? E para a vida e todo o tempo, né? E sempre permanente, constante, atualizado, né? E, então, a busca desse processo é que nos levou a descobertas, né? Quer dizer, um dia, só para você ter uma ideia do exemplo, um dia eu mostrei uma prensa de fazer queijo, que mineiro gosta muito, né? Para os garotos. O Robinho tinha 11 anos na oportunidade, ele virou para mim e falou assim, eu sei fazer isso. Eu falei, Robinho, sabe fazer nada, você está conversa fiada. Ele falou, claro que eu sei. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Ele falou, e daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira. Porque é só colar, pregar, juntar de outro jeito, você faz uma coisa diferente. Bobo. Presta atenção. Olha como é prático. Esse menino me deu uma grande lição. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Então, nós incorporamos como um dos elementos mais importantes no pensamento do CPCD, de quantas maneiras diferentes e inovadoras nós podemos. 2 pontos. Aí você põe a encrenca na frente. Alfabetizar uma criança, tirar um jovem da linha de tiro, mobilizar uma comunidade, ou de quantas maneiras diferentes e inovadoras nós podemos construir uma comunidade saudável e hoje pensar uma cidade sustentável. Quer dizer, de forma diferente e inovadora, buscar caminhos novos. Então, isso foi uma lição para o resto da vida. Você acredita que é possível pensar nisso? Numa cidade saudável, numa cidade sustentável, Tião? Não é só possível, como é possível realizar, né? O que nós estamos fazendo no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, né, é de construir uma cidade sustentável. E o que é uma cidade sustentável, né? Principalmente para nós, lá no semiárido, no Vale do Jequitinhonha. Ela tem 2 grandes programas. Um que chama-se Meu Lugar é Aqui. Quer dizer, é um lugar onde as pessoas queiram ficar. Porque lá é o lugar, normalmente, de saída para as pessoas para o corte de cana. Então, eu não quero perder ninguém para o corte de cana. Meu lugar é aqui, é o presente do presente. O outro é cuidando dos tataranetos. Como é que a gente cria um ambiente que servirá para os que virão e nós não vamos conhecê-lo. E construímos 4 dimensões. Uma cidade sustentável. É o compromisso ambiental, nós nos baseamos na Carta da Terra, né? São os valores humanos e culturais, na ética, né? É a satisfação econômica, não é produzir ninguém milionário, mas todo mundo satisfeito, e algo que é fundamental na transformação, que os americanos chamam de empowerment, né? Os intelectuais traduzem como empoderamento comunitário, e lá no sertão nós chamamos de empodimento. Ah, quer dizer que nós pode? Eu não sabia que nós podia, nós pode. Se todo mundo entendeu, concordância a gente resolve depois. Como é que é produzir empodimento? Capacidade das pessoas sentir que nós podemos fazer isso, nós podemos sair desse lugar, né? Criar essa possibilidade, né, de sair do autodesprezo para a autoestima, sair desse lugar normal para se realizar plenamente como cidadão, etc. Né? Se valorizar, se sentir capaz. Exatamente. Né? Então, isso virou uma referência. Hoje é uma cidade que está assim, virou referência, que está sendo multiplicada, inspiração em várias outras cidades, no interior do Maranhão, em Minas Gerais, fora do Brasil, né, no Peru, né, em outros países. Quer dizer, as pessoas já estão se inspirando naquilo. Né? E o Tião tem uma soma muito interessante, a gente está falando aqui de aprendizado, de ensino, de escola, né, Tião? Para você, uma coisa que me chama muita atenção é que 1 mais 1 são 3, não são 2, né? Você explica para a gente daqui a pouquinho, no próximo bloco. Tião Rocha vai explicar para a gente está conversando aqui com o educador Tião Rocha. Em instantes, a gente volta com o programa Retratos. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Tião Rocha, historiador
está compartilhando a experiência de educar sem escola, né, Tião? Está compartilhando isso conosco aqui no programa Retratos. Eu falava no último bloco que na escola da vida, 1 mais 1 são 3. Por quê, hein, Tião? Porque nós aprendemos que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular, né? Plural significa eu e o outro, né? E educação não é o que um tem ou o que o outro tem, mas é aquilo que eles trocam. Então, 1 mais 1 é igual a 3. Né? É o que você tem, que você sabe, com o que o outro sabe, é aquilo que nós dois vamos aprender juntos. Esse mais 1, né, que é da sinergia, que é exatamente a produção do conhecimento coletivo, você pode botar isso numa escala exponencial, né? Quanto mais você criar ambientes de participação de vários uns e outros, mais esses mais uns e mais dois e mais a potência de N, né? Então, criar situações de gerar processos permanentes de aprendizado é procurar essa sinergia, né? Quantos mais educadores nós precisamos, Tião? Quem pode ser um educador? Esse é um grande desafio. Nós aprendemos, né, na nossa história aí, que nós temos que formar, né, os educadores aonde as pessoas vivem, porque não dá para esperar nem que as universidades, nem que um centro de formação, né, de magistério formem os educadores que nós precisamos, nem em quantidade nem em qualidade, e que as pessoas nas suas comunidades podem e devem ser educadoras, gerar processo de aprendizagem, né, ter uma capacidade de aprender o lado cheio do copo, né, e não ficar olhando para o lado vazio das carências e medindo carência, mas olhar para as pessoas e para a comunidade pelo seu IPDH, seu Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano, que é a capacidade que todas as pessoas têm, uma comunidade tem de acolhimento, para não ficar ninguém de fora, de convivência, né, da sociodiversidade, da aprendizagem, que nós estamos falando do conhecimento trocado, e da geração de oportunidades. Se nós pegarmos as iniciais dessas palavras, A, C, A, O, né, acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade, botar um C cedilha, vira uma ação, né? Quer dizer, esse olhar de ação ativo é o olhar que todo mundo pode desenvolver, e se ele aprende a olhar por esse lado, ele cria processos permanentes de aprendizado, né? Que é a educação da vida, da convivência, né, da rua. Eu falo que eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar a rua, porque a rua é o espaço, né, da cidadania, né, da nossa manifestação política, da nossa comemorar o nosso título, né, do nosso time, né, de uma procissão religiosa, da festa do nosso santo. Rua é um espaço fundamental no processo de aprendizado. Por que que a gente está pensando em excluir, tirar as pessoas dali para botar onde? Né? Botar dentro de caixas? Não. Então nós temos que buscar isso. Mas isso é um exercício, né? Tem que ser feito, repraticado sempre. Né? Pais, crianças, são educadores? São, o tempo todo, né? E o que a gente precisa desenvolver é a nossa capacidade de aprender, né, o que eles trazem consigo, as lições que eles nos trazem, né, que são muitas, né? O nosso exercício é canalizar essa energia e dar para ela sentido coletivo. Como é que isso pode ser de domínio coletivo? Você tem levado essa pedagogia para vários lugares, países fora do Brasil, enfim. O que você encontra nesses países? O que você tem encontrado? E de que forma é possível adaptar ou é preciso adaptar todas essas técnicas? Eu estou chamando de técnica, mas não sei nem se essa palavra é correta. Mas o que é possível fazer para transformar também aquela comunidade daquele outro país? A primeira grande coisa é que você não chega lá vazio de tudo. Você leva consigo toda a sua herança, sua carga cultural. Mas, por outro lado, quando você chega num lugar, né, que você não conhece, se você não aprender, né, e fazer uma leitura densa e rica, eu falo que a gente tem que aprender a diferenciar piscadela de piscadela, né? Porque a cultura, ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela é microscópica. Para você perceber, né, os saberes do outro, você tem que diferenciar piscadela de piscadela, né? Piscadela, todo mundo sabe que é o ato de piscar os olhos. É tão natural piscar os olhos que a gente não se dá conta que pisca. É algo automático. Parece que é automático. Só que existem piscadelas e piscadelas. Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Também, né? Quem tem um cisco no olho também está falando. Ou então quando você cruza, né, na rua, na praça, um rapaz simpático, uma moça bonita, você faz assim, né?
Se vier de lá um igual, o contrário, opa, é um discurso pronto, né? E às já vezes está falado. já está né? falado. Às vezes você dá uma piscada aqui, o outro, olha aqui, olha, sou casada, olha, pronto, virou pé de briga. O maridão tá aqui. Você está piscando para ele, não é cisco no olho. Quer dizer, piscar os olhos não é tão simplista. Tem um código, né? Tem um peso, tem a gente um fala valores. Com o corpo, né? Exatamente. Então, as pessoas também, só que isso elas manifestam nessas pequenas coisas. Eu chamo pequenos nadas. Na hora que você começa a olhar para uma cultura, não pelo lado aparente, mas pelo lado existencial, no pequeno nada, na alma, lá né? No momento da piscadela, é o momento do aprendizado genuíno. Então, esse é um exercício de estar atento a isso. A experiência que nós tivemos em Moçambique foi primeiro que eu tive que esquecer. Falei, esquece tudo que eu possa falar de cidadania, de ética e tal, porque eram palavras que não faziam parte do vocabulário das pessoas. Você teve que desaprender também. E a me policiar para não cair na vala e reproduzir um discurso que só valia para o Brasil e para mim, né? Mas eu estava vivendo em regiões de Moçambique que eu precisava de pensar de pessoas que viviam, sabe, num lugar que eu não conseguia identificar. Eu tive que aprender esse lugar, buscar, né? E um dia eu consegui, demorou, mas foi um exercício, né, de desapego, né, que é como de eu levar tudo que eu tenho, né, e dos meus discursos e ficar aberto a algo novo. E um dia aprender com eles, né? E trouxe grandes lições, né? Eu aprendi em Moçambique, em Namalima, né, algo fundamental, porque eu tive que, pra você ter uma ideia, eu tinha que olhar para as pessoas e fazer exame de fundo de olho, porque as pessoas morriam de melancolia. Melancolia não tem dor física, é de tristeza, é de falta de sentido na vida. Mas um dia eu descobri, né, lá em Namalima, um pessoal que tinha brilho nos olhos, né? Eu fui atrás disso, né? E eles se mobilizaram para construir uma escola. E essa escola, eles davam aula porque não tinha professores. E todos davam aula, né? Isso foi uma criação de São Antônio, um velho, assim, né? Porque ele obrigou todo mundo a ir para a escola trabalhar, porque ele construiu a escola com o trabalho dele. Então, cada um tinha que dar o seu tempo, o seu ofício, daquele que sabia, para os meninos. Uma escola que nunca fechou. E o seu Antônio um dia virou para mim e falou assim, sabe o que nós aprendemos, Tião? Eu falei, o quê? Que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Eu falei, pronto, não estou satisfeito. Como é que a gente faz para convocar a aldeia para não perder nenhum menino? É o que a gente faz hoje, né? Para todo lado, no Maranhão, eu convoco a aldeia para reduzir a mortalidade infantil neonatal, né? Em 17 municípios, convocando as pessoas para que salvem todos, não perca nenhum. Então, qualquer lugar para educar, para salvar, para produzir cidadania, é convocar a aldeia. É preciso um esforço coletivo, né? Todo mundo fazendo parte de uma tentativa de mudança. Claro, né? Senão não acontece. Você só é feliz assim? Você consegue ser feliz de outro jeito? Eu acho que não tem uma condição melhor de ser feliz do que essa, né? É um privilégio, eu falo que eu sou um privilegiado de poder me dedicar, né, a essa causa, né, a ser movido por desafios que vale a pena ser vividos, né, e ocupar o tempo que eu tenho, né? Eu vim a passeio, né, não vim a trabalho, o tempo que eu tenho aqui, né, na Terra, né, é o que me foi permitido, é usá-lo da melhor forma possível para aprender, né? Eu falo que nós humanos estamos aqui para 4 coisas: para ser educado, aprender, para ser livre, para ser feliz. A única coisa que você precisa ter é saúde. Ser saudável. O resto você tem que ser. É o exercício da sua plenitude, da cidadania, da sua capacidade, né, de liberdade. Então, é isso que é a minha bandeira. E depende da gente, né? Pois é. Exatamente. Tião, eu não quero terminar o programa, mas o tempo acabou. Bom, mas eu conto com você em outra oportunidade aqui no Retratos. Foi um prazer tê-la aqui, viu? Olha, uma honra. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar com vocês. E a gente fica por aqui. Se você quer também saber mais sobre esse projeto, essa pedagogia, né, essa educação sem escola, você pode acessar o site do Centro Popular de Desenvolvimento de Cultura. Desenvolvimento, CPCD. Isso, o site está aí, está na sua tela aí. Você pode acessar, lá também tem as informações, as experiências, o que está sendo feito. As histórias, né, os causos, os aprendizados, está tudo lá disponível às pessoas. Não tem nada lá que é propriedade privada, é de domínio coletivo. De domínio público, olha só. E se você quiser também sugerir também temas entrevistados aqui para o Retratos, acesse o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. Você pode interagir
conosco. Também terá acesso às fotos, bastidores, programas anteriores. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook, pelas redes sociais. O Retratos volta na próxima semana. Nós temos um encontro marcado e eu te espero até lá.